Fala galera do Clube da Aposta, aqui quem fala é Sérgio Freitas e nesse vídeo de hoje eu vou falar sobre por que é tão difícil lucrar em ligas grandes do futebol brasileiro, futebol mundial. Fica comigo até o final do vídeo que eu vou explicar o motivo, beleza? Aproveita e deixa o like, se inscreve no canal do Clube da Aposta se você ainda não for inscrito, ative as notificações porque sempre que o Clubão postar vídeo, você vai estar recebendo e aí não vai perder nenhuma dica de aposta. Beleza, galera? Vamos lá para o conteúdo então, né? Eu aposto em várias competições do Brasil, cubro praticamente tudo que acontece aqui no futebol brasileiro e que abre no mercado asiático. E eu cubro desde a Série A, Série B, Série C, Série D, estaduais, regionais, competições de base, Libertadores, Sul-Americanas, e existe uma diferença muito grande nessas competições e eu vou explicar algumas delas aqui para vocês. A primeira é que você liga a televisão, você tem muito mais facilidade de encontrar informações, os comentaristas falando de equipes que estão ali na Série A do Campeonato Brasileiro, equipes que estão ali na Série B do Campeonato Brasileiro, do que uma equipe que está na Série D, né? Isso não vende informação, não vende visualização em seus canais, então até por isso eles falam dos clubes de massa. Então, sempre falando dos clubes de massa, isso quer dizer que os clubes de massa é muito mais fácil você obter informação. Quando você vai procurar alguma coisa sobre o Sergipe, que disputa a Série D do Campeonato Brasileiro, ou o Frei Paulistano, que foi o atual campeão sergipano, que é o atual campeão sergipano, a gente não tem muita coisa para encontrar na internet, nos veículos de comunicação. Então isso influencia bastante na precificação das partidas. Isso quer dizer o quê? Que quando você vai ver uma odd do Campeonato Brasileiro, quando você vai ver uma odd da Libertadores, da Sul-Americana, essa odd ela está muito mais próxima da realidade, ela está muito mais justa do que uma odd, uma cotação que você vai encontrar lá na Série D do Campeonato Brasileiro. Lá na Série D do Campeonato Brasileiro, você vai encontrar muito mais erros nas cotações das partidas, das precificações, né? Isso não é porque eles fazem de qualquer jeito, até alguns casos podem até fazer, né? Eles erram bastante. Então, você tem ali competições grandes, onde o erro das cotações são menores, e competições pequenas, onde os erros das cotações são maiores. E como é que as casas se protegem desses erros? Eles sabem que aqui eles perdem mais dinheiro e aqui eles podem ganhar mais dinheiro. Então, aqui eles aumentam o limite das apostas em competições maiores, como Série A, como Série B, Libertadores, Sul-Americana, e nas competições da Europa também. Existem limites maiores de apostas. Para quem não sabe o que são esses limites, os limites são o valor que você pode apostar naquele mercado. As casas de apostas aceitam muito dinheiro em campeonatos grandes, enquanto que os campeonatos pequenos eles aceitam muito menos dinheiro, aceitam pouca coisa, né? Às vezes 10 vezes menor o valor, porque eles sabem que eles erram bastante e os apostadores, sabendo disso, eles se aproveitam. Então esse é o principal motivo pelo qual é tão difícil lucrar em campeonatos grandes, porque eles têm muito acesso à informação e precificam muito bem as partidas, errando muito menos e deixando cada vez menos apostas com valor disponíveis. Enquanto em competições menores, eles erram bastante e os apostadores conseguem aproveitar esses erros e realizarem suas apostas, mas as casas, para se protegerem, colocam limites baixos nessas competições. Esse é o ponto negativo de se apostar em competição pequena. É o único ponto, porque o restante é só ponto positivo. Nós temos vários exemplos aí de competições que são pequenas. Vocês podem entrar numa casa de aposta e encontrar lá, por exemplo, os estaduais. Existem estaduais que têm uma boa cobertura das casas, onde tem limites altos, onde eles erram menos, como por exemplo, o caso do Paulista, do Carioca. Mas quando você vai lá para o Campeonato Piauiense, quando você vai lá para o Campeonato Potiguar, Campeonato Amazonense, Campeonato Brasiliense, esses campeonatos menores, as casas de apostas erram bastante. Os oddmakers, né, as pessoas que estão lá criando as odds, elas sentem muita dificuldade para colher informações. Existem pessoas que moram na cidade
conhecem muito mais daquele futebol e podem se aproveitar disso. É por isso que o trabalho dos scouts, eles crescem cada vez mais hoje nas apostas esportivas, porque no mundo globalizado, quem tem informação tem tudo. Então, se a pessoa está lá em Brasília, tem informação, ela vê que aquilo ali é uma boa oportunidade de aposta, ela já passa para a rede de amigos que ela tem, né? E outros apostadores conseguem aproveitar essas oportunidades. Existe muito isso nas apostas esportivas, essa troca de informação, até porque apostas esportivas é informação. Então, quanto mais você tem, melhor. Você se aproveita disso, extrai valor das casas de apostas, beleza? Informações que eu digo são referentes a, por exemplo, jogadores importantes que estão desfalcando as equipes e os oddmakers não sabem. A maioria deles acabam não sabendo essas notícias de última hora. Então você tem ali uma odd que ela não se mexeu e você sabe, e uma precificação que foi feita para 2 equipes titulares, e em cima da hora você descobre que uma equipe vai com jogadores reservas, ou o principal jogador daquela equipe não vai jogar aquela partida. Então você se aproveita disso e realiza a sua aposta com muito mais valor, e isso acontece bastante nas casas de aposta, né? Enquanto que se saísse a informação de que o Flamengo vai jogar com um jogador reserva, com os titulares, poupando os titulares, isso já sai nas notícias, já sai na rede social do Flamengo, acaba que todo mundo sabendo na mesma hora, isso já reflete nas odds. Então, esses são os principais motivos que é tão difícil lucrar em ligas grandes, né? Eu citei aqui um exemplo no futebol brasileiro, que é onde eu opero, onde eu trabalho, e eu posso falar com muito mais propriedade, mas com certeza isso acontece na Europa também. Você pega ali as 5 principais ligas da Europa, né? Campeonato alemão, inglês, espanhol, francês, português, inglês. E aí você tem odds bem justas, onde as casas de apostas erram muito pouco, e você vai precificar uma odd e você é difícil encontrar valor ali nas partidas. E uma coisa que os apostadores se aproveitam muito, principalmente do live, né? Fazendo uma leitura de jogo, fazendo uma precificação, unindo ali essas 2 ferramentas do pré-live com o live, e em alguns momentos encontrando oportunidades ali, porque os jogos eles mudam bastante, né? O cenário do jogo, a tendência pode mudar durante a partida. Você pode encontrar um volume de jogo maior de uma equipe que não era a favorita, e você pode se aproveitar de uma cotação ali no handicap positivo no live. Você pode ver um cenário para uma oportunidade de gol muito grande de sair, e você vê uma cotação que está interessante. Então isso acaba acontecendo bastante, e é onde os apostadores se aproveitam, né? Não é que é impossível lucrar em competições grandes, é possível sim, mas é muito mais difícil do que competições menores. E com certeza lá na Inglaterra, lá na Alemanha, existem essas competições de base também, existem essas competições onde não tem tanta visibilidade, e o apostador que tem a informação, ele acaba se aproveitando disso para realizar suas apostas e poder lucrar com as apostas esportivas, beleza? Então saiba que quando uma competição é pequena, provavelmente o limite vai ser baixo. Por quê? Porque as casas de apostas erram bastante na precificação. Então isso influencia também no resultado dos apostadores, né? Você comparar o resultado de um apostador que trabalha exclusivamente com ligas pequenas e um outro apostador que trabalha exclusivamente com ligas grandes, você vai comparar os dois, você vai ver que o cara que trabalha com ligas pequenas, ele consegue manter uma consistência maior dos ganhos, ele consegue lucrar muito mais do que um cara que está ali num campeonato grande, onde é difícil encontrar valor nas odds, onde a precificação é muito justa, onde os limites são bem altos. Você vai ver ele com uma consistência muito menor do que o outro apostador, e também lucrando muito menos, né? Existe essa realidade dentro das apostas esportivas, né? Pode haver exceções, claro que existem exceções, mas na maioria dos casos vai acontecer isso, beleza? Mas para se aproveitar dessas apostas em campeonatos pequenos, o que você precisa ter é uma boa rede de contatos, muita informação, conhecimento muito grande entre as equipes, para que você possa se aproveitar disso. Não basta querer apostar em competições menores sem saber o mínimo, que você não vai conseguir. Existe tempo, dedicação, do mesmo jeito que existe lá nas competições maiores, beleza? Então é isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vou deixar a recomendação aqui da 188Bet, que é a casa de aposta que eu utilizo. É uma boa casa de aposta para aproveitar esses limites altos de grandes competições. Ela aceita apostadores lucrativos,
Também cobre competições pequenas do Brasil e do mundo afora. É uma casa bem completa, onde existe um suporte 24 horas para você tirar todas as suas dúvidas, facilidade no saque, no depósito e também um bônus de primeiro depósito de R$200, de 100% até R$200, beleza? O link vai estar na descrição. Espero que vocês tenham gostado. Valeu, tamo junto e até o próximo vídeo.